Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos à aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos continuar estudando o sistema terrestre. Nesse sistema terrestre, nós vamos hoje mergulhar na estrutura interna da Terra. Eu trouxe alguns materiais e vou, à medida que a aula vai acontecendo, eu vou chamar vocês para fazer também, certo? Então, o que é que eu tenho a dizer? É importante que vocês prestem atenção nesta aula e façam os comandos que nós vamos dar depois. E se for necessário, vocês vão rever a aula. Mas vamos agora para alguns avisos. O primeiro aviso é em relação às nossas aulas. Eu gostaria que vocês, que já estão conseguindo entrar, orientassem os amigos, contassem para os amigos como é que vocês estão fazendo para entrar na aula ao vivo. E para aqueles que ainda não conseguiram, vai lá na escola, pede o seu número de matrícula e com a sua data de nascimento, dia, mês e ano, vocês vão poder entrar e participar da nossa aula ao vivo. Vejam que legal. Mas além disso aí, vocês podem assistir no YouTube. E não podem esquecer que no YouTube tem lá um chat, gente. Conversa com a gente, né? Dá um likezinho dizendo se gostou, dá uma sugestão do que a gente pode ainda melhorar. E aqui estamos todos abertos para esse tipo, de conversa com vocês. A aula é feita para vocês. E para que a nossa aula fique cada vez mais inclusiva, nós contamos aí, olha, com a questão de Libras. Veja que legal. Então, não só alunos, como às vezes algum familiar quer participar da nossa aula e aí tem toda essa interação, através aí da língua brasileira de sinais. Mas vamos continuar. O que é que nós temos ainda? Nós estamos muito felizes com a questão aí do vacinômetro, gente. E ainda mais, o que é que está acontecendo? Desde o dia 28, que nós não temos, até o dia 9 de abril, que nós não temos nenhuma morte aí aqui em Recife por conta da Covid-19. Então, a gente está vendo aí que a vacina realmente salva vidas, minimiza aí os probleminhas, que em anos anteriores foram tão, vamos dizer assim, tão fortes, muitas vezes levando à morte. E a gente não pode esquecer de alguns dados, E esses dados aqui, olha, no dia 7, foi uma quinta-feira, o dia da saúde, o Dia Mundial da Saúde, 6.735 pessoas se vacinaram. Veja que número legal. Então, a gente tem que incentivar, vocês têm que falar aí com os familiares, com os vizinhos que ainda não se vacinaram. E se você também não se vacinou, pessoal, vamos em busca dessa vacina. E aqui vocês têm outros dados, A questão aí, quantas pessoas já foram vacinadas? 1.564.966 pessoas. Vejam que a gente coloca aqui o dado de quantos habitantes nós temos em Recife, nós ficamos muito felizes, mas o nosso objetivo realmente é bater a meta total. O que é que nós temos mais? Nós estamos no mês de abril, já conversamos com vocês a respeito aí, da prevenção contra a crueldade animal. Então, colocamos aí, algumas patinhas, falei na aula passada a respeito do sapo, Daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, vamos entrar aí no inverno. A presença de sapo é muito grande nos nossos quintais, na rua, até mesmo na escola. E aí vamos ver esse animal como um inseticida natural, que vai comer, veja, imagina as muriçocas, que durante a noite vai trazer para a gente tanto desconforto. Então, vamos deixar esse animalzinho bem à vontade em relação aí à questão aí da sobrevivência. E aí a questão do outro, o que é que nós estamos também no mês de abril? A questão aí da prevenção e combate e reabilitação às diversas espécies de cegueira, que vai desde a cegueira noturna, que atinge as pessoas de maior idade, onde com pouca luz as pessoas têm dificuldade de enxergar. A cegueira também acometida, a questão aí de jovem, de criança, que tudo isso aí ele pode ser combatido, ou pode acontecer uma reabilitação, um tratamento que pode devolver, se não total, mas um conforto melhor em relação à visão.
E o outro, a questão aí da prevenção de acidentes e doenças do trabalho. É interessante a gente saber que existem os acidentes, né, que acontecem aí no trabalho, mas também as doenças, né? A questão aí principalmente de movimentos repetitivos, ou até mesmo inalando um determinado ar poluído, né? Que muitas vezes as pessoas não gostam de usar os equipamentos de segurança. E às vezes dentro desse equipamento de segurança é o uso de uma máscara, é o uso do capacete, é uma bota, que vai também nos prevenir em relação a esse tipo de doença ou acidente. O que é que nós temos mais? Na aula passada, não sei se vocês estão lembrados, eu encerrei a aula com esse questionamento. Qual das esferas da Terra você vota como a mais importante? Então, nós estudamos todas essas esferas e eu pedi que vocês escolhessem, né? E eu usei o termo votar, a questão aí de uma escolha, né? E aí vocês têm algumas informações sobre cada uma dessas camadas, ou seja, dessas esferas, e aí vocês vão fazer uma escolha. É muito importante na escolha a gente ter um bom argumento. E aí eu já vou trazer para vocês a surpresa de hoje. Vocês não sabem quem continua aqui conosco, né? Vocês estavam na aula anterior e agora continuam. É a querida professora Adriana de Língua Portuguesa, que vai dar as boas-vindas a vocês mais uma vez e vai falar sobre essa questão do argumento, não é, Adriana? Sim, professora Isabel. Eu estou aqui, já me comuniquei com o Sabino, a Alicia, que está aqui assistindo sua aula. Estão aqui conectados. Eu fico muito feliz em ter vocês todos os dias aqui, né, conosco. E todos os outros alunos, né, que aparecem, né? Mas hoje nós temos esses dois que falaram aqui, mas tem outras professoras que estão aqui interagindo também, tá? Tem mais alunos. Então, o que é argumentar? Argumentar é você falar sobre fatos que estão ali acontecendo, é você também dar a sua ideia. Então, a professora Isabel vai estar falando, né, argumentando sobre as camadas da Terra. E o que é que vocês sabem, lembram, né, da aula anterior? Vocês podem também comentar aqui, tá? Comenta aqui no chat também conosco. É legal, professora Adriana. E aí já vou dando a vocês que a professora Adriana hoje vai ensinar para a gente algo bem interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar de fazer, viu? É um mão na massa. Mas vamos lá. Na aula passada nós conversamos a respeito das esferas. A litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. Foi isso, não foi, pessoal? E a questão aí da escolha tem que ter um bom argumento. Ah, professora, eu gostei da litosfera. Explica a gente por quê. Justifica a sua escolha. É bem interessante. Mas vamos caminhar. Na aula passada eu apresentei essa imagem. Mas por que será que eu estou repetindo? Vamos ver aqui. O que sai de dentro do vulcão? Vocês sabem? O que está saindo ali do vulcão? Tem mais outra pergunta. De onde vem a lava do vulcão? De que parte? Onde é que se encontra? E por que está saindo? E vem mais uma pergunta. De que é formada a lava do vulcão? Então, eu estou trazendo para vocês 3 questionamentos que, se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão poder responder. Então, quando vocês forem responder aí no chat, numerem com 1, 2 e 3. 1 para a questão aí, quando vocês já forem responder, o que sai de dentro do vulcão. 2, de onde vem a lava. E 3, de que é formada essa lava. Se vocês numerarem, a professora Adriana vai ter facilidade de me dizer o que foi que vocês responderam. Durante a nossa aula, eu vou trazer uma explicação e resposta para cada uma delas. Vamos ver se vocês concordam comigo em relação às respostas. Mas vamos continuar. O que é que nós temos aqui? Vejam, vamos ver um pouquinho aí a questão desse planeta Terra. Ele é geóide. Muitas vezes a gente faz um desenho como se fosse uma bola de futebol, mas a gente percebe que ele tem um achatamento. Então, ele não é tão circular. Então, é questão aí de geóide. Outra coisa, a estrutura interna da Terra é maciça. Muita gente pensa que é oca. E a gente vai ver hoje que não.
Ah, professora, em ciência a gente também precisa de alguns conhecimentos da matemática. Pois é, pessoal, a questão do raio, ó, que vai do centro a uma das extremidades. E aí a gente consegue ver, através também do estudo de raio, porque ela é geóide, né? Em algumas posições ele vai apresentar, vamos dizer assim, um momento aí dessa medida que muitas vezes ela vai ser utilizada instrumentos, satélites para apresentar para a gente. Então, essa medida vai apresentar diferenciação nos polos. E, por fim, apresenta camadas. Camadas é a nossa aula de hoje. Vamos ver o que é que eu trouxe para vocês em relação a camadas. Observem. Olha que legal, pessoal. Pois é, gente. Olha, vocês estão conseguindo ver através, né, desse pequeno vídeo uma representação, um modelo, como o homem, através de pesquisas e grande estudo, através de instrumentos que o homem vem desenvolvendo, ele imagina que é assim que acontece. Professora, por que a senhora está dizendo que imagina? Porque o homem não conseguiu chegar a, vamos dizer assim, a tamanha distância em relação ao centro. Então, existe aí na Rússia um grande buraco que cavaram, mas não chegaram a penetrar em camadas muito quentes, porque os equipamentos não suportavam. Mas através de sondas, através de equipamentos, se imagina e que se apresenta essas características. Mas existem fenômenos que vão ajudar a gente a entender realmente essa hipótese que os cientistas, que os grandes estudiosos, geólogos apresentam tem sentido. Mas vamos lá. As camadas da Terra. Então, eu estou trazendo aqui para vocês representações mostrando, não é, que existem essas camadas. E para a gente dizer que existe, como eu já estava falando, é preciso que os cientistas tenham um argumento. Então, não é uma hipótese por, vamos dizer assim, por imaginação, mas sim por um conjunto de informações, por um conjunto de instrumentos que apresentam determinados dados. Mas vamos continuar. Eu disse para vocês que essa Terra não é oca, ela é maciça e ela apresenta camadas. Isabel, Pois não? Temos respostas aqui Ai, no que chat. bom, Adriana. Então, a Alicia e Sabino estão aqui ligadinhos. E aí, a Alicia falou assim, né? Uma lava, segundo debaixo do chão, ela fala sobre que esse vulcão acontece, não é? A partir da segunda camada, da terceira camada. Sabino colocou aqui que é a da segunda, que é o centro do manto. Então, assim, eles estão assim absorvendo o conteúdo, professora Que Isabel. Isso me deixou legal. muito feliz. Fico feliz com a resposta de vocês. Parabéns. E acompanhe agora essa explicação, porque daqui a pouco eu vou apresentar as 3 respostas. Vejam, a crosta é essa camada em que a gente vive, que nós pisamos, que as plantas se desenvolvem, os outros animais também vivem. E depois nós temos o manto superior, que Sabino já deu aí uma informação. Parabéns. Só que existe o manto superior e o manto inferior. A questão da divisão é só por uma questão de estudo, para dizer que existe uma mais quente e uma menos quente. Uma que está mais próxima da crosta e outra que está um pouco mais distante. Mas além do manto, tem também o núcleo. E o núcleo também se divide em núcleo externo e núcleo interno. Gente, vocês vão ver hoje uma curiosidade a respeito do núcleo, que só falando da composição é que a gente vai concordar. Veja que interessante. Mas será que esses nossos alunos, né, não têm mais resposta em relação às perguntas? Porque agora eu vou trazer para vocês, ó, o que sai de dentro do vulcão? Lava, magma, rocha líquida. Quando vamos dizer, essa substância está no interior, a gente vai chamar de magma. Quando ele é colocado para fora, né, a questão aí do vulcão, a gente vai chamar de lava. E também podemos dizer que são rochas líquidas. Traz grandes complicações a questão aí do entorno do vulcão. Mas depois que tudo se esfria, nós vamos ter as rochas magmáticas e nós vamos ter uma grande quantidade de minerais que vai ser importante para a agricultura. Veja que interessante.
tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo aí, a questão dos vulcões. O que é que nós temos mais de pergunta? De onde vem a lava do vulcão? Será, né, que os nossos alunos, Sabino e quem, Adriana? E a Alice. E a Alice acertaram, olha, parte superior do manto e da camada inferior da crosta terrestre. Parabéns aí para os dois, tanto para a Alice como para Sabino, que falaram que era das camadas mais internas, não é? E vejam, pessoal, não está lá tão profundo, não. Está logo depois da crosta terrestre. Mas a crosta é bem fininha. Se fôssemos fazer uma comparação, e eu trouxesse para vocês aqui um ovo cozido, a casca do ovo representaria a crosta. Então, a gente dá para ver que é uma camada muito fina. O que é que nós temos mais? De que é formada a lava do vulcão? Por rochas derretidas, recheadas de minerais e de metais, passando do estado sólido para o estado líquido, em altas temperaturas, abaixo da crosta terrestre. Então, aí a gente tem a informação também de que é formada. A gente sabe que seria a questão de rochas derretidas, mas é importante a gente saber que essas rochas, elas contêm minerais e metais pesados, pessoal. E o que é que nós vamos fazer agora? Pessoal, imagine como é que a gente poderia representar, fazer um modelo dessas camadas. E aí, eu trouxe aqui para vocês, né? E vou mostrar aqui como foi que eu fiz e vou dar a sugestão para vocês fazerem, ok? Vamos lá? Então, olha o que eu vou trazer aqui para vocês. Nós vamos agora para o mão na massa. Agora a gente vai, é mão na massa mesmo. E o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui, para a gente fazer essa representação que eu vou mostrar agora, nós vamos precisar de 5 cores de massa de modelar e uma régua. Então, eu vou utilizar aqui a régua, não é, para cortar. Então, eu tenho aí a questão. Vou precisar, ó, de dar uma olhadinha no livro, para ver aí como é essa representação, não é isso? Então, estou mostrando aqui o livro, ok, olha. E aí, olhando bem direitinho esse livro, olha o que eu fiz para vocês. Eu peguei várias cores de massa. Primeiro eu fiz uma bolinha menor, coloquei mais uma capa, como se fosse fazer um pastel. Amassei bem e olha o que eu tenho aqui para mostrar. Aqui eu fiz com massa de modelar, mas vocês vão poder fazer com massa de modelar caseira. Dá uma olhadinha, farinha de trigo, óleo, sal e água, vocês vão ter. E com anilina ou com qualquer corante, vocês vão poder colorir. Mas eu acredito que aí na escola de vocês, vocês devam ter a massa de modelar. E aqui eu tenho bem parecido com aquela representação, não é, pessoal? Então, vou deixar aqui, porque a gente tem mais coisas para falar dessa mão na massa. Veja que ela está numerada. Nós temos agora uma outra representação, mostrando aqui como foi feito, né? E aí, se vocês perceberem, foi feito com isopor. E aí eu digo a vocês, só usem se for reaproveitamento. Não comprem. É uma substância que vai demorar bastante, né, a se decompor. Arrasou aí, viu, Billy? Parabéns aí na mesa. Olha, eu acho que vocês viram, ficou bem legal. Mas tem mais. Agora, veja o que eu estou aqui pensando, né? Como registrar informações importantes sobre cada camada de forma criativa e assertiva? Será que a gente vai conseguir? Aí, olha o que eu vou fazer. E para nos ajudar nessa construção, convidamos a professora Adriana, de língua portuguesa, porque ela vai dar dicas perfeitas para a gente construir algo com informação científica, mas também com criatividade. Não é isso, Adriana? Sim, professora Isabel. Então, pessoal, dentro da língua portuguesa, nós falamos, né? E aí usamos essa palavra infográfico, que pode ser feito em qualquer disciplina. E a professora Isabel é uma professora assim, muito inteligente. Eu amo, sabe? É minha professora predileta. Tem outros, mas ela é. Então, nós temos aqui um texto que se torna um hipertexto. Que é isso, professora
professora Adriana, e aí vocês podem dizer, o que é isso? Um hipertexto, um infográfico. Por que ele é? Porque é um conteúdo explicativo que une informações verbais e visuais. E aí essas informações verbais, que é a escrita, e as visuais, tornam-se elementos multimodais, quer dizer, vários elementos dentro de um só texto. Então, por isso que esse texto, o infográfico é um hipertexto, porque tem várias informações. Não só o infográfico, nós temos vários textos que se tornam hipertextos. Então, registros de dados e conceito de forma atraente. Ele também facilita o entendimento do leitor, mesmo em temas complexos. Temos também dentro do infográfico frases curtas, ilustrações, gráficos, ícones e outros. Vocês percebem quantos elementos multimodais temos dentro do infográfico? Por isso que eu confirmo que ele é um hipertexto, pessoal. Então, não é legal? Como o aprendizado acontece dentro de tudo isso, não é, professora Isabel? Pois é, professora Adriana. Então, agora, depois dessas dicas da professora Adriana, eu vou tentar construir aqui. A professora Adriana vai estar de olho aqui na gente, pessoal, para ver, não é? Então, eu creio que a primeira coisa que precisamos fazer é ler. Dentro dessa leitura, a gente vai selecionar o que é mais importante. Então, como ela disse ali, ó, no texto, eu tenho que fazer com frases curtas. Então, vamos lá. Mas antes, nós vamos construir. Vamos precisar de algumas figuras, né? Vamos dizer assim, circulares, para a gente poder fazer como se fosse um molde. Então, eu tenho aqui alguns, né? E a gente vai precisar. Então, em casa, procura aí, né? Eu trouxe aqui um espelhinho, tudo que eu usei. E olha o que eu fiz, pessoal. Eu fiz um círculo maior, com essa tampinha, e ela vai representar para mim a atmosfera. Depois que eu fiz, eu pintei aqui com lápis de cera e dobrei no meio e mais uma vez. Veja que eu dobrei 2 vezes. Para quê, professora? Para eu poder ver o meio, quando eu for colocar a outra figura. Depois, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma e tentei representar com ela aqui o globo terrestre. Também dobrei e coloquei aqui, cortei, pessoal, ó, cortei a parte de cima, a parte superior. Fiz 2 quase do mesmo tamanho, porque a camada da Terra, ela é bem fininha, a crosta terrestre, e fiz 2. Um eu deixei inteiro e o outro eu cortei. Todos eu dobrei também, mais uma vez, com o objetivo de ver o meio. Ok. O que é que eu fiz? Fiz um outro, né, que seria agora uma outra representação, também um inteiro e um cortado. E por fim, para representar o núcleo, eu coloquei aqui. Vejam como é que eu vou representar, e eu espero que vocês consigam pegar bem direitinho como é que eu vou montar, certo? Então, a primeira é colocar essa aqui, a que representa a atmosfera. Depois eu vou pegar uma inteira, daquela amarelinha que é a maior, que vai representar para mim o manto. Depois que eu representar o manto também inteira, eu vou colocar a questão aí do núcleo superior. E depois eu tenho o núcleo inferior. Eu coloquei todas as inteirinhas. E agora eu vou voltando, colocando as cortadas. Primeiro o núcleo superior, que vai ficar em cima. Depois o manto, também cortadinho. E por fim, o planeta. E agora a gente vai ver o que aconteceu. Eu vou colocar aqui do ladinho, esses que eu estou mostrando a vocês, e vou trazer aqui uma representação. Olha aqui, pessoal. Vamos ver se vocês conseguem ver. E aí eu tenho, olha, os dados que eu coloquei
E aqui eu tenho a questão aí da crosta terrestre, do manto, do núcleo superior e o núcleo inferior. Só que aqui eu vi que a professora Adriana deu uma dica. Tem que ser frases curtas, professora Isabel. Aí então eu rapidinho fiz outro. Olha aqui o outro. Prestem atenção. Agora eu tenho aqui, ó, mais uma vez. Fiz aqui e vou começar a fechar. Deixa eu ver se Billy pega aqui pra gente. Essa representação mais uma vez, agora de outro Billy. Porque esse está mais reduzido. Olha aqui. Então, eu tenho a crosta terrestre, eu tenho o manto e tenho também o núcleo. O manto superior, o manto inferior e o núcleo, representando aqui. E aqui, olha, eu coloquei com frases curtas. Eu selecionei daquele meu anterior. E com a régua, gente, para fechar o infográfico, eu vou colocar. E aí eu coloquei, ó, atmosfera, litosfera, hidrosfera. E com a régua eu vou juntar cada uma dessas partes representando. Então, eu desenhei e eu escrevi. E aqui eu selecionei melhor. Porque antes, gente, eu estava com muito texto. Como a professora Adriana deu aquela dica de frases curtas, eu rapidinho refiz e coloquei aqui informações mais precisas, mais importantes. E aí, gente, passando aqui, não é? Agora, voltando aqui para a nossa tela, é a hora de construir. A gente vai precisar de tudo isso, né? Caderno, tesoura, livro. E aí, eu chamo mais uma vez a professora Adriana, ela vai dar um recadinho para a gente e vai se despedir. Então é isso, pessoal, vocês construam aí. Ela foi assim bem detalhista, as dicas estão aí. Então aproveitem e construam um infográfico de vocês, tá bom? Então um abração e até a próxima. Pois é, pessoal. Tchau, tchau. Aguardo vocês na próxima aula e façam um infográfico, não só desse assunto, de qualquer assunto, de qualquer matéria, ok? Tchau, tchau.